Boa noite, igreja. Boa noite a vocês que estão conosco através do nosso canal pelo YouTube. Que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um que está aqui presente, né? Bem-vindo vocês que estão nos visitando. Somos uma grande família, não é? Então vocês estão em casa, estão em família. Tá? Irmãos, essa noite nós vamos fazer uma reflexão de um livro que eu acredito que pouca gente abra dentro da Bíblia, né? Que é o livro de Números. Né? Que mensagem essa mulher vai trazer, né? Do livro de Números, né? Tem algumas curiosidadezinhas que eu gostaria de apresentar para vocês a respeito desse livro. Primeiro, o nome original dele, ele é o quarto livro dentro da organização, da montagem, como está na nossa Bíblia, ele é o quarto livro, né? Ele faz parte dos 5 livros que compõem o Pentateuco, né? Que é a Torá, que os judeus chamam, né? E só que no original, esse livro, ele não se chama Números. Na Bíblia hebraica, o nome dele é Bemidbar. Quer dizer, Bemidbar. Midbar é deserto. Então, Bemidbar é no deserto. Então, o título desse livro, na Bíblia hebraica, é No Deserto. Né? Foi na tradução grega, com a Septuaginta, que eles pegaram e colocaram esse nome Números. E por que eles botaram esse número? Porque ele fala de 2 censos importantes, que foi a contagem que Deus ordenou nesses 2 casos, a contagem do povo, dos homens adultos que saíram do Egito quando eles foram tirados da escravidão, e depois com a nova geração, quando eles já entraram na Nova Canaã, né? Porque vocês sabem que aquela geração que saiu não foi a geração que entrou, tirando alguns casos, como de Caleb, de Josué, né? Não foi, por exemplo, Miriam, ela já não entrou, Miriam foi enterrada no deserto, né? E aquela geração que se rebelou, que não acreditou, que não confiou, que podia entrar, essa geração ela também não entrou. Eles voltaram para o deserto de novo, por mais 40 anos, para que desse tempo dessa geração falecer e somente os pequenos, que já estavam adultos, foi que entraram. Então, houve esse segundo censo com essa nova geração. Então, foram 2 censos que Deus organizou. Então, por isso, na tradução, quando eles fizeram a tradução grega, eles botaram números, né? Mas eu achei interessante o título em hebraico, No Deserto. Que foi a nossa reflexão vai ser exatamente esse contexto geográfico do deserto, né? Nos capítulos 1 a 10, eu vou fazer uma contextualização para que a gente possa entender mais ou menos o que é que aborda o livro de Números, né? Então, do capítulo 1 a 10, nós vemos os preparativos para a retomada da jornada. Porque vocês sabem que eles saíram do Egito, eles eram escravos, saíram do Egito, eles foram levados para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, eles ficaram acampados durante 11 meses. Nesses 11 meses, eles receberam aquelas ordenanças de construção de um tabernáculo, porque Deus queria estar com eles, né? E ali foi dado também leis, que aí busca-se o livro de Levíticos e entende quais eram as leis sanitárias, leis cerimoniais, leis a respeito de higiene simples, que a gente vai abordar um pouquinho também, né? E depois, nesse período assim, de preparatório de 11 meses, é abordado nos capítulos de 1 a 10 de Números, tá? Por que é importante a gente saber isso? Porque o Monte Sinai não era o destino deles. O Monte Sinai era um ponto, uma parada que eles fizeram para se organizar e depois eles tinham uma terra para ir. Então, esse período lá do Monte Sinai ao período da Canaã é o que nós vamos chamar de período de transição. É o deserto que eles tiveram que enfrentar. É o caminhar, era a jornada deles. Então, é esse tempo de transição. Eles não estavam mais no Egito, eles iam sair do Monte Sinai, porque o destino deles era outra terra, né? Que seria Canaã. Do capítulo 11 ao capítulo 25,
nós temos exatamente a narrativa dessa jornada, né, de muitos acontecimentos que tiveram. No capítulo 26 ao 36, nós temos os preparativos já para conquistar Canaã. Então, nessa noite, nós vamos ficar no capítulo 11, pegando apenas o verso 1 ao verso 9. Vocês abram a Bíblia de vocês para a gente fazer a leitura. Do verso 1 ao verso 9. A minha leitura vai ser um pouquinho diferente da que vocês vão ler, porque eu estou lendo diretamente na Bíblia hebraica, tá certo? Então, é só para vocês, para contextualizar melhor vocês. Podemos ler? Então, curvemos a fronte só um instantinho. Bondoso Pai, a Tua palavra será aberta nesse instante. Senhor, orienta nossos corações e nossas mentes, para que possamos ser usados pelo Teu Santo Espírito, iluminados, Senhor, e também percebermos qual é a Tua mensagem para nós essa noite. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Amém. Então vamos lá. O povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai, o Senhor, né? Quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e irrompeu contra eles o fogo do Senhor e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo chamou Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Esse lugar foi chamado de Taverã, que significa queima, pois o fogo do Senhor irrompeu contra eles. Em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Gente, essa multidão mista é o seguinte: quando eles saíram do Egito, não saiu apenas os hebreus. No meio deles saiu um povo de origem diversas, egípcios talvez, querendo fugir das pragas, se juntaram não pelo desejo de servir ou obedecer ao Senhor, de conquistar a terra de Canaã, de ser parte da promessa de Abraão, mas simplesmente porque queria fugir das pragas e foi atrás. Eles permaneceram no final. A multidão ia e eles ficaram no final. Traseira, como chama, né? E quando Israel se estabeleceu lá, que foi montado o arraial, as tribos foram organizadas conforme a orientação divina ali ao redor do santuário, eles não puderam ficar entre eles, eles ficaram nos arredores. Né? Então, esse é o que a Bíblia chama de multidão mista, que estava com eles, tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse: ah, se tivéssemos carnes para comer, lembremos-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, e os pepinos, os melões, os alhos porós, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar a não ser o maná. O maná, a propósito, assemelhava-se à semente de coentro, e era branca como resina de goma. O povo saía à volta para colhê-lo e o triturava em moinhos ou o amassava com o pilão. Depois eles o coziam em vasilhas e faziam com eles pães com um sabor semelhante ao de bolos assados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o maná chegava com eles. Aqui a gente vai parar. Prestem bem atenção. Nós chegamos num ponto onde estava havendo uma confusão, onde estava havendo um murmúrio, lamúrias, resmungar. Né? Vocês em casa leiam os capítulos anteriores para vocês entenderem. Mas a gente vai se concentrar aqui porque a gente vai ver exatamente essa parte dentro da jornada deles no deserto, da reclamação, do murmúrio. E, portanto, eles tinham tudo. Eles tinham na mente dele tudo que eles viram e testemunharam da presença de Deus ao lado deles. O mar que se abriu, as pragas que caíram, né? Os primogênitos que foram poupados. E agora eles estavam no deserto, já caminhando, iniciando uma jornada, onde Deus prometeu para eles que eles não tinham que se preocupar com vestir, com comer, com calçar, e nem com beber. Ele seria a provisão. Né? A palavra de Deus diz que durante o dia o Senhor caminhava como uma nuvem e durante a noite como um fogo. Né?
Então a presença de Deus era clara ali com eles, né? Eles todo dia eles tinham que comer. No deserto, o deserto é uma terra árida, que eles não tinham a fruta, eles não tinham o que está colhendo, e era uma multidão muito grande. Há um momento de revolta que Moisés até chega e diz, ainda que eu chegue aqui nesse mar, eu pesque milhões de peixes, eu ainda não atenderei à fome dessa multidão, né? Então, havia muita gente para alimentar, mas eles não estavam passando fome. Todo dia eles tinham maná. O maná, em hebraico, essa palavra men, significa o que é isso? Porque quando eles acordaram de manhã e que eles viram aquilo ali branquinho, eles disseram o que é isso, né? Então ficou o nome disso, o que é isso, que para nós a tradução é maná, né? E aquele alimento era um alimento que vinha do céu. Era provido por Deus, significa então que vinha com todos os nutrientes necessários para as necessidades deles no deserto. E quando eles tinham sede, da rocha Deus fazia brotar água. Então não tinha o que eles reclamarem. E a Bíblia dá a entender que a reclamação começou com esse povo misto. Eles é que começaram as reclamações. Inclusive, tem até uma cena em que uma israelita tem um filho com um egípcio, e esse rapaz quer montar a tenda no meio do arraial dos israelitas e não pode. E ele não obedece à regra. Então, a orientação de Deus era que ele fosse apedrejado, e ele foi, né? Não vamos julgar Deus, nem vamos entrar nessa questão na mensagem de hoje, porque, na verdade, era uma multidão com uma mentalidade de escravos. Eles tinham sido já 4 gerações sido como escravos, eles não sabiam viver em liberdade, né? Então, para eles estavam colocando o quê? Ali a liberdade deles em comparação com uma vida de escravos. E não tem como a gente comparar. E Deus queria organizar ali, porque aquele povo iria entrar em Canaã, aquele povo ia representar o povo de Deus. Então, tinha que haver propósito, tinha que haver obediência, tinha que haver consciência de que Deus estava ali liderando tudo. E aquele rapaz, ele não apenas desobedeceu, ele ofendeu. Ele chegou a blasfemar contra Deus, né? E a gente conhece várias histórias que aconteceu na jornada do deserto. A gente conhece a história que eles construíram um bezerro de ouro. Mesmo assim, Deus também não os dizimou. Houve apenas a tribo de Levi que foi lá e dizimou todos aqueles que fizeram aquele bezerro, né? Mas Deus manteve-se ali firme, perdoando e seguindo com eles, não abandonando, né? Então, nessa porção, a gente vai aprender sobre os murmuros, as reclamações e até mesmo sobre as rebeliões abertas contra Deus diretamente. O Senhor tratou todas elas com severidade. Deus julgou, Deus aplicou justiça e muitas vezes Deus perdoou. Porém, ele manteve Israel como seu povo. Nada, nem mesmo cada rebelião dessa mudou o propósito de Deus. Ele tinha um propósito, conduzir aquele povo no deserto. Ele tinha que conduzir aquele povo no deserto. E ele foi fiel ao propósito dele, porque ele tinha uma promessa também com Abraão, e ele tinha um propósito com a humanidade que iria surgir lá na frente, porque o Messias viria, e quando o Messias viesse, tinha que ter um povo, né, que estivesse esperando por ele. Esse era o desejo do Senhor, né? E a gente aprende que Deus é um Deus de salvação. Apesar de todos os problemas que aconteceram no deserto, todas as reclamações, todas as revoltas, Deus se manteve longânimo, amoroso, perdoador, né? E teve um episódio especial. Mas antes desse episódio, abram a Bíblia de vocês em Ezequiel, no capítulo 33, no verso 7 ao verso 20, tá? Aqui o Senhor está conversando com o profeta Ezequiel. E Deus está dando uma determinação para Ezequiel de que é que ele deveria falar para o povo, né? Quando a gente vai apresentar a palavra, a gente tem que apresentar a palavra como ela é. Entendeu? Com os avisos do Senhor, a mensagem do Senhor como ela é. E por que eu estou colocando esse verso para a gente ler, essa porção das Escrituras? Porque eu acabei de contar para vocês que Deus mandou apedrejar um rapaz,
né? Por que é que Deus tem que agir com o pecado, encarando o pecado na malignidade que ele é? E por que a gente tem que a Bíblia não pode omitir esses casos? Porque o pecado realmente é algo ruim. Se Deus tivesse passado a mão em todas essas revoltas, o povo não teria conseguido atravessar o deserto. Porque a gente sabe das revoltas, mas a gente tem que entender que havia uma multidão. A grande maioria não se rebelou. A grande maioria atravessou em obediência ao Senhor. Então, por esses que estavam atravessando em obediência, o Senhor tinha que preservar a fé deles, o ânimo deles. E ele não poderia permitir que atos trazidos pelo inimigo pudessem minar a fé daquele povo, né? Aí vejam essa passagem aqui, Ezequiel capítulo 33, do verso 7. Aí aqui ele está dizendo para Ezequiel, tá? O Senhor está falando para ele. Da mesma forma, você, ser humano, quer dizer, você, Ezequiel, eu escolhi como vigia para a casa de Israel. Portanto, quando ouvir a palavra de minha boca, alerte-os por mim. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você falhar em falar e deixar seu caminho, então aquele ímpio morrerá culpado, e eu considerarei você responsável pela morte dele. Por outro lado, se você alertar o ímpio de abandonar seu caminho e ele não fizer, então ele ainda morrerá culpado. Você, porém, terá salvado sua própria vida. Portanto, você, ser humano, diga à casa de Israel, vocês dizem, nossos crimes e pecados pesam sobre nós, choramos por causa deles. Como poderemos permanecer vivos? Diga a eles, como eu vivo, jura o Senhor, Elohim, não tenho prazer em fazer morrer o ímpio, mas em fazê-lo afastar-se de seu caminho e viver. Então arrependam-se, afastem-se de seus caminhos maus, pois porque vocês morreriam, casa de Israel. Em seguida, você, ser humano, diga a seu povo, a justiça do justo não o salvará se ele começar a cometer crimes, e da mesma forma a impiedade do ímpio não o levará à queda se ele se afastar de sua impiedade. Não, o justo não poderá viver pela virtude de sua justiça anterior se começar a pecar. Então, se depois que eu disser ao justo que ele certamente viverá, ele começar a confiar em sua própria justiça, quer dizer, a justiça anterior, e começar a cometer crimes, nenhuma de suas ações justas será lembrada. Pelo contrário, ele morrerá pelos atos maus que cometeu. Do mesmo modo, se depois que eu disser ao ímpio, você deve morrer, ele se afastar de seu pecado e fizer o que é legal e justo, se o ímpio devolver a propriedade penhorada e retornar o que roubou, de modo que viva pelas leis que dão vida e não cometa atos maus, então ele viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é legal e correto, certamente viverá. Agora seu povo diz, o caminho do Senhor não é justo. No entanto, é o caminho deles que não é justo. Quando o justo se afastar de sua injustiça e comete impiedades, morrerá por causa delas. E quando o ímpio se afastar de sua impiedade e fizer o que é justo e correto, viverá por causa dessas coisas. Entretanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Casa de Israel, julgarei cada um de vocês conforme o caminho de vocês. Esse é o pensamento do Senhor. Quando ele aplica a justiça contra o pecado, é porque o pecado tem que ser punido dentro da sua severidade. Mas se há arrependimento, todo aquele pecado se apaga e o Senhor o recebe. Então, o deserto estava sendo para aquele povo com mentalidade de escravo, que não sabiam mais o que era adorar ao Deus Santo de Israel, estava tendo que aprender do zero. Gente, nos 40 anos que eles passaram, e depois de mais 40 anos do passado, o Senhor teve que desenvolver com eles lições de limpeza e santidade. Por que limpeza? Porque aquele povo tinha mentalidade de escravo, não sabia ser livre. Então Moisés teve que ensinar aquele povo até como defecar, para vocês entenderem. Por isso que tem instruções lá em Levítico. Quando vocês forem fazer suas necessidades, vão... E Moisés explicava como é que tinham que fazer. Quando alguém adoecia, tinha que ter cuidado de separado da multidão.
Porque vocês imaginem que o contexto deles era deserto, gente. Durante o dia, um calor tremendo. Durante a noite, um frio tremendo. Tempestades de areia. Riscos, né, de animais. Né? A escassez da água, a escassez do alimento. Se não houvesse organização, se não houvesse uma mentalidade de povo, de nação, aquele povo poderia ser dizimado facilmente com uma doençazinha. Bastava um adoecer e contaminava todos, porque era uma grande multidão. Então, Deus estabeleceu para eles regras de sanitárias, regras de alimentação, para que eles soubessem conviver em multidão e se preocupassem com a saúde deles, com a limpeza, para que eles pudessem ter saúde. Então, o que a gente primeiro aprende aqui como lição nessa escola do deserto? Que nós precisamos viver uma vida organizada, se a gente quiser chegar no destino que está preparado para nós, aceitando as regras de Deus, não a nossa. Porque se cada um fizesse ali a própria regra ali, o que seria daquele povo? Então, a primeira lição, quer chegar na nova terra, temos que estudar, tentar entender qual é a vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? É a salvação para todos, a gente acabou de ler. Deus não tem prazer na morte de ninguém, na perdição de ninguém, em condenar ninguém. Deus quer que todo mundo se salve. Para isso, Jesus morreu na cruz, para dar salvação a todos, e todos foram salvos por Jesus. A grande questão é que existe algo chamado liberdade, livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que nos coloca de fora da salvação. Mas Jesus nos colocou de dentro. Mas ele não nos obriga a entrar na nova terra, entende? Então, o convite foi feito, a companhia dele para a nossa jornada está feita, como ele fez uma companhia com o povo no deserto, ele também está conosco. Quando ele pediu para que construísse um tabernáculo para que ele estivesse presente, para nós também, na nossa caminhada, porque nós estamos numa terra de transição também. Nós não estamos mais no Éden, como humanidade, e não estamos ainda na nova terra. Então, nós também estamos atravessando uma terra de transição, como o povo do Egito estava. E a gente precisa obedecer às regras. As regras de saúde, as regras de santidade, conhecer a vontade do Senhor e ter certeza da presença dele ao nosso lado. E mais do que nunca, confiar na presença, no socorro dele. Então, a gente não tem que andar angustiado pelo que vai comer, pelo que vai beber. Primeiro, porque nem só de pão vive o homem. Então, a palavra já está aqui, nos orientando como é que deve ser o nosso proceder nessa nossa jornada, nesse nosso deserto da nossa vida. Assim como o Senhor esteve com eles lá no templo, hoje o Senhor está de outra forma. Qual é a outra forma hoje que o Senhor está conosco? O que foi que Jesus disse quando ele ascendeu? Não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Então hoje nós temos quem? A presença viva do Espírito Santo conosco. Através de quê? Está aqui, a sua palavra. Queremos conhecer a vontade do Senhor hoje para a nossa jornada? Está aqui, irmãos. Não precisa a gente fazer nada mirabolante, não. Está aqui. Está muito claro. O Senhor quer que a gente se salve. Mas o Senhor pede que a gente se arrependa, que a gente ande nos caminhos dele. Eis que eu te dou o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vocês possam viver em abundância e eu possa abençoar vocês. Ele não vai nos abençoar numa vida de impiedade. Não. O que foi que aconteceu com todos aqueles que escolheram viver em impiedade? Morreram. Morreram. Muitos morreram na fé, pela idade, como Miriam, né? Morreu pela idade. Eu acredito que ela estava perto dos 80 anos, porque se Moisés chegou com quase 80 em Canaã, ela também deveria estar nessa faixa de idade, né? Deixa eu avançar aqui pouquinho. Então, o Deus que cuidava deles no deserto era um Deus que sabia os detalhes das dificuldades do dia a dia. Então, sabia que eles iam precisar de água.
Quando eles encontravam a água amarga, o que foi que Deus fez? Transformou e ela se tornou em água doce. Quem foi que enfrentou um deserto? Que a Bíblia fala que enfrentou um deserto diretamente ali sendo tentado pelo inimigo. Quem? O próprio Jesus. Jesus sabe o que é estar no deserto com fome, sozinho, com sede e sendo tentado e atacado pelo inimigo. Então, quando você estiver numa situação assim, saiba que você serve a um Deus experimentado na sua dor. E ele vai entender quando você chorar e você disser para ele que você está cansado. Ele não vai te condenar. Então não cabe murmurar, entende? Não cabe murmurar no deserto. Mas cabe clamar. Cabe pedir ao Senhor, me dê pão. Se eu estiver desempregado, me dê pão. Faça com que eu tenha pão, que não me falte o pão. Se a doença chegou, me dê a força e o ânimo para que eu possa enfrentar e alcançar a cura, se essa for a tua vontade. Vocês entendem? Deixem Deus ser Deus na vida de vocês. Não deixe a adversidade, a dificuldade, a aridez do deserto, a sede, a fome, negar a presença daquele que é a fonte da água viva. Ele disse, se alguém beber de mim, da minha presença, jamais terá sede. Vocês entendem o que é isso? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho uma irmã que ela, naquela época da Maria Luísa, que tinha muita greve na prefeitura e que os funcionários públicos tiveram muita dificuldade com relação, recebia as gonzaguetas, aquelas coisas, né? Recebia aqueles ticketzinhos para comprar alimento. E ela tinha 3 crianças na época pequena, e ela já estava com o salário dela atrasado e tudo. E ela na pia, lavando louça, ela disse, Senhor, meu armário já vai esvaziar. Eu não tenho mais nada para essas 3 crianças. Ela disse, o Senhor disse que estaria conosco, o Senhor é o Deus de perto. Por favor, me ajude a ter como eu alimentar essas crianças. No dia seguinte de manhã, a campainha dela tocou. Era um outro meu irmão. Chegou para ela e disse, eu vim aqui porque eu ganhei uma causa na justiça e eu queria compartilhar essa causa com alguém. E na minha mente veio o seu nome, eu estou trazendo esse dinheiro aqui para você. E ela disse que esse dinheiro foi suficiente para atravessar todo o período da greve. Não faltou nada para as crianças. Então eu estou dizendo para vocês de coisas, de gente concreta, real, do nosso dia. E eu tenho certeza que vocês, na própria vida de vocês, são testemunhas de coisas e ações de Deus para vocês e que vocês podem estar hoje no deserto, mas sabendo que à frente de vocês há um Deus iluminando como uma tocha de fogo e atrás protegendo como uma nuvem contra a ação do inimigo. O crente adoece? Adoece. O crente morre? Morre. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo de pecado. Mas ele morre e adoece confortado, sabendo que aquilo não é o fim da vida dele. Há uma Canaã que ele vai alcançar, apesar dele estar doente, apesar dele falecer. Ele vai ter a Canaã. Por quê? Porque o Deus que ele serve é um Deus que tem poder de dar a vida de volta. Então não andemos pelaquilo que nossos olhos enxergam. Não andemos pelos valores desse mundo, que diz que só vence aquele que não adoece, aquele que não morre, que tudo isso é mentira, né? A gente sabe que a morte faz parte de um mundo de pecado, a doença faz parte de um mundo de pecado, mas a gente sabe também que a gente tem um Deus que disse que estaria conosco, que não nos abandonaria. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Então eu não quero pensar, refletir com vocês apenas acerca dessas reclamações deles, entendeu? Eu quero levar vocês para o outro lado do deserto, né? Esse lado do deserto que pode nos forjar, que pode nos transformar, que pode nos fazer crescer espiritualmente.
Quem aqui já não enfrentou uma batalha e que no final da batalha se sentiu mais amadurecido e forte? Então, quando vocês estiverem no deserto, ao invés de gastar a energia de vocês na reclamação, na dúvida, pensem na bênção do que pode ser o Senhor usar isso para fazer com que haja o amadurecimento espiritual. Porque Deus, ele também disciplina, sabe? E ele disciplina porque ama. Então, se em algum momento você está sentindo que você está recebendo assim uns açoitezinhos de Deus, também não reclame, não. Entenda que ele está dando esses açoites porque ele ama você. E que ele, através desses açoites, ele vai fazer você ser mais forte espiritualmente, mais forte na fé. Então, quando estiver doendo, sabe? Doendo demais, apenas se ajoelha. E diga para o Senhor, Senhor, o Senhor disse que eu podia botar o meu fardo sobre o Senhor. Eu aqui estou colocando o meu fardo sobre o Senhor. Eu vou manter minhas mãos abertas. E eu vou pedir ao Senhor que o Senhor carregue esse fardo para mim. Então não percam tempo pensando no filho que foi embora, que abandonou a fé, no casamento que se desfez, no emprego que se foi embora, na doença que chegou. Não gaste a energia de vocês, porque são sofrimentos que por si só já nos detonam. Né? Então, sofram, mas não sofram só. O Senhor está dizendo que está ao lado de vocês, que não vai nos abandonar. Ele disse que não nos deixariam órfãos. Então, essa noite, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Que no deserto que nós estamos, é um deserto de tempestade, de fome, de sede, de calor, de frio, mas também é um deserto de aprendizado, de aumento de fé, de certeza da presença do Senhor, de uma experiência com Ele que a gente não teria se não estivesse atravessando um deserto. Olha, eu tenho certeza que vocês têm história para contar na jornada de vocês, de que vocês cresceram mais em determinados momentos de dificuldade do que na bonança. Por isso o Senhor permite que aconteça isso na vida da gente, porque Ele sabe que na bonança, a gente às vezes a gente é grato, mas a gente é mais grata ainda quando a gente vence uma batalha que estava difícil de ir. Aí a gente diz, eu venci. Porque a fé foi alimentada, a vida espiritual foi amadurecida. Aí eu quero convidar vocês para a gente cantar um hino agora. Todos cantar com bem força, na certeza plena que nós temos consciência que nós estamos atravessando um deserto também. Essa terra de transição é uma terra que vai nos transformar espiritualmente, porque nós temos um novo lar, uma nova terra a adentrar, mas só vamos entrar se a gente estiver com o caráter forjado, a gente tiver abandonado os antigos comportamentos, a gente tiver se arrependido, confessado, e a gente tiver aceitado de fato o Senhor como a autoridade que Ele tem na nossa vida, e a gente confiar nele, porque a gente só vai vencer se a gente confiar nele. Se confiar nas próprias forças, a gente não consegue, não. A gente vai desistir no meio do caminho, na primeira batalha. Então, a gente vai cantar agora e depois a gente vai fazer uma oração na certeza plena de que o Senhor vai continuar conosco, vai nos acompanhar até as nossas casas. Eu vou passar para o cantor aqui, que é a minha... Vamos ficar de pé, por gentileza? Ó irmãos, cantai nessa peregrinação, tem tempo que iremos para o lar. Vai então raiar nossa eterna raiz, tem tempo ao lar. Dentro em breve sim, estaremos lá no lar. Sim, depois de deste mundo atravessar,
nós iremos para o eterno lar. Vamos, pois, fazer o que está na nossa mão. Tem tempo que iremos para o lar. Cada dia Deus nos será salvação. Tem tempo que iremos para o lar. Dentro em breve sim, estaremos lá no lar. Se depois de o mar deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Há descanso, paz e alívio, afinal, tem tempo que iremos para o lar. Não há pranto na cidade celestial, tem tempo que iremos para o lar. Dentro em breve sim, estaremos lá no lar. Se depois de uma deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Amém. Agora oremos, né? Bondoso Senhor, maravilhoso amigo, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para que através desse pão, Senhor, pudéssemos, Senhor, nos alimentar no dia a dia de nossas vidas enquanto o Senhor volta. Pai querido, nossos corações ardem na certeza plena de que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor cumpre, Senhor, cada promessa que o Senhor fez para a humanidade. Falta o Teu retorno, Senhor, e nós aguardamos a Tua volta. Nesse tempo, Senhor, que esperamos o Teu retorno, nós precisamos que o Senhor esteja conosco em nossas batalhas, que o Senhor nos conforte nos momentos de solidão, que o Senhor sare as nossas feridas, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos momentos de falta de fé. Pai querido, nos dê força, nos dê coragem, nos ajude para que possamos com sabedoria, Senhor, ajudar uns aos outros. E assim, Senhor, com fraternidade e espiritualidade, vencermos as dificuldades como igreja e como filhos teus individualmente. Pai querido, aqui presente, estão famílias, Senhor, aqui, que vieram ouvir a Tua palavra. Despede cada um deles na companhia dos Teus santos anjos, que ao regressar para casa, Senhor, eles tenham no coração a certeza plena da Tua presença, Senhor, do Teu auxílio, do Teu consolo e da Tua provisão. Pai querido, também te peço por aqueles que nos acompanham virtualmente. Senhor, que essa mensagem alcance os corações que o Senhor, ó Espírito Santo, deseja trabalhar. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e que a gente tenha um coração disposto a te obedecer, a te amar e a te servir. Obrigada por tudo, Jesus. Eu te peço em teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.